Tudo bem, Laís? Tudo bem? E você tem medo de conversar com surdo? Não, Não? Você já tem esse contato? eu tenho mais ou menos, né? Sempre que eu vou atrás do surdo, aí eu tenho ali o contato, né? A gente conversa. É bom. Na Sim. minha igreja não tem surdo, mas às vezes eu faço ali a interpretação, né, do louvor, é, já fiz da pregação, mas assim o contato, né? Todo dia não, Entendi. Mas pelo menos toda semana? não, Também não. também não. É só quando eu vou atrás deles, dos grupos, aí eu tenho na associação. Isso acontece de vez em quando. É, porque às vezes não dá o tempo, né? Aí eu vai, né? Trabalha, aí casa. Aí Entendi. agora eu ganhei um neto, né? Ó, meu netinho. Coisa boa. Primeiro, ele tá com um mês. Eita, Então, coisa assim, é boa. muito trabalho, né? Muita coisa. Eu Aí entendi. quando eu consigo, aí eu vou atrás. Entendi. E quando você conversa com as pessoas surdas, tá tendo uma boa conversa, estão se entendendo, tá fluindo? É, até pode ser que sim, né? Às vezes tem algum sinal que eu pergunto, né? Que às vezes eles sabem muito rápido, né? Quando tem assim, quando é natural, né? Aí é muito rápido. Então eu falo, ó, de novo, eu pergunto. Mas, assim, o contexto eu consigo entender. Então, Entendi. Entendi. E você tem, assim, algum desejo, algum alvo, algum sonho, algum objetivo, algum propósito com a Libras, Laís? ai, as pessoas às vezes me falam, né, ah, eu acho tão lindo e tal. Então eu falo assim, olha, a Libras, você precisa ter, né, o propósito e ter o alvo. Porque conforme você vai ali estudando a Libras, ela chega ali num período, um momento que se você não tem um objetivo, você não vai avançar. Porque ela, às vezes, tem pessoas que sentem, né, essa barreira. Porque se não tiver essa, quero aprender Libras por isso, ela não vai aprender. Ela vai desistir. Então, assim, o meu pensamento e o meu é, propósito é aprender Libras mais direcionado mesmo para o contexto religioso. Eu me sinto mais livre, mais aberta, né? Me sinto melhor no contexto religioso. Eu gosto da Libras no geral, mas eu escolho o religioso. E não somente escolho, né? Eu acho e acredito que fui escolhida para isso. Porque já vieram me falar isso, né? Eu comecei a Libras, e aí eu fui caminhando, então vieram me falar isso, né? Pastor e tal. Como que uma confirmação, né? De que realmente era para fazer e estar tá ali, né? Nesse contexto. Claro que se eu estiver em algum lugar e aparecer uma pessoa que precisar de ajuda e eu puder ajudar, é claro que eu vou ajudar. Mas o meu objetivo é o contexto religioso. E eu acho, assim, bem difícil, porque a Bíblia em si são palavras, né, metáforas, e pessoas, personagens, né, lugares. É muito grande, né, é um campo muito grande. Assim como, claro, todos os outros, medicina, né, política, jurídico. Mas eu, dentro do meu campo, eu acho bem desafiador. Então, eu tentando, estou fazendo aí, estou procurando estudar todos os dias, né, reservar esse tempo. Nem sempre dá certo, mas a gente está aí no propósito, no caminho de para que dê certo de todos os dias fazer um pouquinho. Pra coisa acontecer, né? É, É, parabéns pelo seu desejo, Laís. Muito legal. elogiável, né? Porque a acessibilidade realmente, ela, quando tem em todos os lugares, facilita muito, né? Para É. pessoas. E você já me acompanha então há algum tempo, Laís? Não, eu conheci agora, não tem muito tempo não, que apareceu para mim, né? No YouTube, no Instagram, não tem muito tempo não, tem pouco tempo. E aí eu conheci você, seu filho, ontem ele com aquela touquinha na cabeça. Sim, É Gustavinha. engraçado, é. Então você já me ouviu falar muitas vezes que a gente precisa organizar as ideias do jeito que as pessoas surdas fazem, né? Pra Já, gente já, expressar, conseguir falar com elas, né? é. E isso tem feito sentido para você, nesse pouco tempo que você me acompanha? Quando, de vez em quando, você encontra uma pessoa surda, você já percebeu alguma diferença? Ah, sim, eu tenho colocado na minha própria cabeça, né? Que é diferente mesmo, né? Por exemplo, ele foi. Tem uma música de Natal que o coral está ensaiando aí, e aí fala assim: é, vá pelos montes e diga que Jesus nasceu, é mais ou menos assim, né? E aí, se a gente não colocar primeiro, sinalizar o monte, né? Que é como se você tá andando e a primeira coisa que você vai ver é o monte, porque o monte é grande. Então ali você vai ver aquele monte enorme, aí você faz o monte, vai, né? E fala que Jesus nasceu. Então,
Isso eu acho também muito desafiador, né? Você ter essa visão e trazer isso para uma frase que muitas vezes é quase que totalmente diferente do português, daquilo que você aprendeu. Você nasceu e já foi difícil você aprender a gramática do português, né? Colocar isso na frase certa e depois agora você tem que mudar tudo e eu acho desafiador. Às vezes eu leio trechos e eu fico, nossa, mas como que eu vou fazer isso aqui? E aí tem o negócio do SO, V, aí tem o V, O, S, e cada um fala uma coisa, né, na verdade. E eu procuro trabalhar muito realmente o visual mesmo, sabe? E até ontem mesmo, acho que vocês, ou foi anteontem que você fez uma live também, e aí tinha um rapaz lá de Pernambuco, né? E aí comentando, né, sobre a gramática, né, da Libras e tal. Então, você vê como eu acompanho, hein? E aí, eu também não me prendo muito à gramática, assim. Eu procuro ler a frase e eu tenho, ultimamente, trabalhado muito isso, né? Nossa, mas se eu estou no lugar, como que eu vou ver? O que eu vou ver? Como que vai ser a minha primeira reação, né? E aí eu tenho procurado colocar em prática. E realmente faz sentido isso, né? Que você fala, que você tem demonstrado, que você tem pregado aí sobre isso. E faz sentido, né? A gente chegar num lugar, por exemplo, eu estou aqui na minha cozinha. Eu entrei, onde que eu estou? Estou aqui na minha cozinha. Né? A primeira coisa, estou na cozinha. Aí depois, o que eu vou fazer na cozinha? Né? Então, acredito que essa é a ideia. E é muito legal, foi muito legal mesmo ter essa abertura de ler. E isso é só a ponta do iceberg. É verdade. Só a É ponta do só a iceberg. ponta. Ó, aqui, ó. O Paulo tá aqui na live com a gente. Ah, olha aí. É. A minha mãe é de Pernambuco e ela nasceu lá. Agora eu não me lembro qual foi a cidade, né? Já faz muito tempo. Ela já tem 91 de idade, então já faz muito tempo. Eu não lembro mais ou menos. Não sei se é Casa Amarela, não sei se é pra lá. Porque meu pai é de Paraíba. Final de Paraíba, eu não sei. Você sabe? Paraíba, Paraíba. Assim, será? Paraíba. Estado. Paraíba. Então, mas é isso aí. Acho que você tá certo, sim. Não, mas você falou aí sobre gramática, sobre SVO, SV, mas depois você falou, não, mas eu não ligo muito para isso, né? E realmente não tem necessidade, né? Porque a pessoa surda não pensa nessas coisas quando ela vai falar. Quando ela vai falar. Então, a gente também não precisa. A gente também não Bom, precisa. bom. E eu também sempre falo, Laís, da importância da gente seguir 3 passos. Nesse caso que você comentou aí, que você deseja fazer interpretação. E acho que você já me ouviu falar desses 3 passos. Você lembra quais são eles? O nosso método, né? Visão. São 3 passos básicos na nossa jornada com a Libras. Visão, imaginação e percepção. E perspectiva. É o nosso método, perfeito. Visão, imaginação e perspectiva, perfeito. Toda vez que a pessoa surda vai se expressar, eles estão envolvidos. Perfeito. Agora, você, para fazer uma tradução e uma interpretação, a gente sempre comenta desse passo a passo, Laís, que é você primeiro ter a fluência, para depois ter a tradução e depois ter a interpretação. Então, esse passo a passo, nessa ordem, é importante. Sabe por quê? Porque quando você for fazer uma interpretação, sem ter passado por esses passos do jeito certo, você vai ter muita dificuldade. Você vai sofrer bastante. E É, talvez você pode se pegar pensando, eita, mas eu acho que isso não é para mim. Eu acho que, não, isso aqui pode acontecer. Geralmente é porque a pessoa ela ainda tem que resolver a fluência dela melhor. E depois disso, ela precisa ir para tradução, para aprender tradução, para depois. Então, os passos são esses, né? Ó. Passo 1, fluência. Passo 2, tradução. Passo 3, interpretação. Mas é por isso que é importante você. É porque uma coisa te prepara para outra. É mais ou menos assim, sabe? Uma coisa te prepara para outra. A fluência, ela te dá informações que você precisa para usar na tradução. E a tradução, o exercício da tradução, quando você treina bastante ela te prepara para a interpretação. É bem legal essa sequência. Quando você faz ela nessa ordem, do jeito certo, a sua interpretação ela vai ficar boa. três. Né? Então, é isso que a gente gostaria que você focasse. Porque a pessoa surda merece o nosso melhor. E você falou de um âmbito religioso, Laís. Eu também atuo nessa área. E quando a gente faz para Deus, a gente quer fazer melhor ainda, não é? Sim, Melhor ainda. sim, E perfeito. tem um versículo da Bíblia que fala, eu não vou lembrar agora o livro, capítulo e versículo, mas é uma carta do apóstolo Paulo que fala assim: se vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como que a outra pessoa vai conseguir captar a mensagem, por assim dizer? Ou seja, é algo que realmente é necessário, só que a gente tem que se preparar para isso. Porque o que mais as pessoas chegam para mim dizendo é essa dificuldade, e até as próprias pessoas surdas, sabe, Laís? Dizendo, poxa, a gente não consegue entender as interpretações que são feitas. Mas tudo tem remédio. Pensar como o surdo pensa, né, Laís?
como você tem acompanhado a gente. Não é? É isso aí, tá certo. Você teria alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de perguntar para mim, Laís? Eu tenho. Você aprendeu Libras quando? Dezembro de 2002. E aí você aprendeu antes dela ou depois dela? Dela, esposa. É quase que junto. Eu aprendi no finalzinho de 2002, eu me casei com a Flávia em 2005, então, mas foi meio que junto ali. Ela foi uma das professoras. É, eu lembro. Você contou em algum lugar sobre isso. Eu, É, que aí você fala que ela foi sua professora. exatamente. E desde essa época, uma coisa interessante, eu continuo melhorando a minha fluência, Aham. porque ela vai alimentar a minha tradução e, consequentemente, vai alimentar a minha interpretação. É uma coisa assim, ó, que fica girando. É verdade. A gente nunca para de melhorar, isso nunca para. De aprender um sinal novo, nunca para. Hoje você me ensinou um sinal novo. É verdade. É todo dia, né? A Libras é algo que é difícil, você não pode parar, né? Porque, principalmente, se você não tem essa vivência, esse contato. Uma vez que você para, eu comecei a aprender Libras em 2016. E num curso da prefeitura aqui de Ribeirão. Engraçado que tem aquele jornal que passa meio-dia, né? E eu assistindo aquele jornal, então falou que a prefeitura estava abrindo vagas e tal. E isso foi antes de 2016. Não lembro exatamente o ano, se foi 2015 ou 2014. E então eu fiz a inscrição, mas aí eu não fui chamada. E assim foi do nada. As pessoas me perguntam e falam assim: "Ah, mas por que você quis aprender Libras?" No começo foi porque eu fiz a inscrição, só por isso. E aí, quando eu fiz de novo a inscrição, porque eu vi outra vez a reportagem, então eu fui, fiz de novo, e um belo dia ligaram para mim, falaram que era para que, se eu quisesse, eu ia até lá no primeiro dia de aula, e aí eu confirmaria a minha inscrição. E nisso eu fiz os 3 módulos da prefeitura, 16, 17 e 18, e finalizei o curso. Aí eu me lembro que até no primeiro dia a professora me deu o sinal, né, que eu não tinha, e aí ela me perguntou se eu tinha contato com surdo, porque eu lembro até hoje, a minha primeira aula foi muito fácil para mim. Ela é uma surda, eu conheço ela até hoje, tenho contato. Ela é uma surda oralizada, né? Porque na época ela tinha que falar, né? Ainda não tinha a lei da Libras, então ela é oralizada. E aí ela me perguntou na primeira aula, ela falou assim: "Nossa, mas você já conhece Libras? Você já conhece algum surdo?" Eu falei: "Não, eu tô fazendo aquilo que você tá me ensinando." Aí ela: "Nossa, que facilidade e tal." E aí, então, eu fui fazendo, estudando e tal. E aí um belo dia eu fiquei triste, eu falei assim: "Ah, não parece nenhum surdo na minha vida, eu vou parar com isso." E aí eu dei uma pausa. E aí é o que eu quero falar. Quando a gente dá uma pausa e você não tem esse contato, meio que parece que você esquece aquele pouco que você aprendeu. Parece que fica numa caixinha guardada no cérebro que tem um cadeado e você. Aí você tem que achar uma chave para abrir essa caixinha e lembrar tudo de novo. E foi o que aconteceu comigo. O pouco que eu sabia não é que assim que eu esqueci, você perde a prática. Você olha, antes eu me lembro que quando eu estava assim no começo e firme, 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 eu estava no ponto de que eu olhava assim o surdo, nossa, para mim era muito claro tudo aquilo que ele estava falando, era incrível. E aí eu dei a pausa. Aí pronto. A surda da minha cabeça morreu. Cara, não. Aí então eu voltei de novo, aí eu comecei a ir na associação, e não sei o quê, aí eu percebi, aí já estava difícil. Aí o surdo sinalizava, e eu olhava, eu falava: "Ah, meu pai, ele está querendo falar alguma coisa, mas o que será que ele está falando?" E aos poucos eu fui retornando, né, com isso. Mas, é como a gente estava falando, se você para, não adianta, você tem que, todo dia que você tem que ter o contato, todo dia que você tem que ver um vídeo, que você tem que sinalizar alguma coisa, lembrar alguma coisa. Então, aí às vezes eu chego a pensar assim, que, nossa, é muito fácil para quem tem um surdo do vizinho, um primo, uma esposa, um amigo. Não, não é o meu caso. Não tem, é como eu falei, eu só tenho se eu vou atrás deles. Se eu não vou, eu não tenho. Tem uma moça surda que ela vai, às vezes, na minha igreja, sabe? Mas ela é uma pessoa surda que ela se tornou surda. Ela nasceu ouvinte, e aí ela ficou surda, e só agora, com 54 anos, é que ela quis aprender Libras. E ela já se tornou surda já faz tempo. Assim, não é que ela se tornou, a audição foi diminuindo, sabe? Então ela foi perdendo. Então, por estar diminuindo, mas ao mesmo tempo ela ainda está conseguindo ouvir, ela não se interessou, né? Ela não se preparou. E aí agora é que a audição dela bem pouco mesmo, então ela quer aprender Libras. Então ela vai na minha igreja às vezes e eu sinalizo para ela, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque ela sabe menos Libras que eu. Então, às vezes, eu faço um sinal, o pastor está pregando alguma coisa, aí ela não sabe, aí eu tenho que explicar aquele sinal, e ao mesmo tempo ouvir o pastor e voltar na palavra, sabe? Então, às vezes, dá uma impressão de que não me ajuda a desenvolver. E meio que fica as duas andando ali no mesmo caminho. Mas, assim, quando eu quero e tal, e tem alguma programação, daí eu vou lá na associação, aí ali tem os surdos mesmo e tal, né? E aí eles me conhecem. Tanto que o meu sinal é assim, que a professora surda me deu. Ela me deu esse sinal. Aqui é um piano, porque quando eu era pequena, há muito tempo, eu comecei a estudar piano, é o instrumento que eu mais gosto, eu tenho um piano, inclusive, e aqui é estrela. Então ela falou que piano é chique. Então ela me deu um piano e 2 estrelas. Então esse é o meu sinal.
Então, eu não posso mudar mais o sinal, porque os surdos aqui de Ribeirão, que me conhece, conhece o sinal. Então, assim, é um sinal diferente, porque muitas pessoas têm sinal da letra do nome, né, de cabelo, de óculos, de não sei o quê, mas o meu é esse. Então, eu já até tinha pensado, às vezes, em mudar, mas agora não tem mais como. Se essas pessoas surdas já te conhecem, por isso. Não tem mais como, E é tão, assim, é tão diferente que eu chego e o pessoal já faz, "Ah, Mas você comentou essa questão de esquecer. Eu, quando comecei a aprender Libras, eu nunca pausei nesses 23 anos. Nunca, nunca pausei. Eu lembro aqui de dois alunos que eu tive, o Alex e o Alan. O Alan, ele é um professor. Ele é surdo. E é igual esse caso dessa menina que você falou. Que ele ficou surdo com o tempo. Depois de seus 30, 40 anos, ele foi no médico, aí o médico falou, você vai ficar surdo, Alan. Total dos dois ouvidos, não tem como, não sei o que ele tinha. E aí ele fez o curso de Libras comigo. Só que aí ele falou o seguinte, gente, eu não esqueço mais. Porque agora é importante também, né? Então, se tornou fácil para ele. é importante. Porque aí ele falou assim, porque quando eu não encontro uma pessoa, quando eu fico um tempo sem falar em Libras com uma pessoa surda, quando eu encontro ela, eu converso normalmente. Por mais que tenha passado um tempo. O outro caso é o Alex. Um dos meus primeiros alunos, assim, ele em 3 meses estava voando na Libras dele. E aí, o Alex, depois de muitos anos, quando a gente encontra ele, a Libras dele está do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Eu digo o seguinte, Laís, que o nosso método que você citou, visão, imaginação e perspectiva, ele faz você renascer como se você fosse uma pessoa surda. O passo a passo que ele tem, se você seguir, é impossível dar errado. A língua fica instalada em você. Então, essa é uma bondade muito boa, porque é que nem o português, né? O português a gente não esquece que a gente fala sempre, né? Mas será que se a gente parar de falar por um tempo e depois alguém voltar a falar com a gente, será que a gente esquece? Talvez não, né? Porque é uma língua que já está instalada na gente, né? Uhum. Mas se a gente aprende apenas com, eu acredito, com decorar os sinais, ou decorar sinais de palavras, e se não passar disso, fica superficial na sua mente. Ela não absorve, ela não faz parte de você. É Sabe? verdade. Tem essas questões aí. Vai dar certo. Vai. Vai. Esse negócio de decorar sinal também não combina, né? Porque a Libras, ela é uma língua de muitas possibilidades, eu acredito. Porque existem sinais que cabem em várias frases, né? Você não precisa fazer sempre aquele mesmo sinal, né? É bem, assim, é amplo. Desde que você saiba colocar, aí dá certo, né? O sinal. Decorar, É, é, não dá certo decorar, não. se você decorar, você decorar o sinal, o real sentido dele, você esquece ele. O decorar não é ruim por si só, sabe, Laís? Mas tem pessoas que esquecem. Mas quando você entende o real sentido de um sinal, ele parece ganhar vida. Aí, comigo funciona muito assim, não é só uma questão de decorar, é uma naturalidade. Quando você, tipo, você sabe o sinal e aí você vê uma frase e fala, pô, esse sinal serve aqui, né? Porque vem, você sabe, tipo, a origem, né, do sinal. Você sabe o início dele. E aí você fala, ele vai servir aqui nessa frase. Você Então, sabe o é mais ou menos sentido. isso. Isso, é. Uhum. Muito Beleza? bom. Obrigado pela nossa conversa, Laís. Foi muito bom. Nada. Foi Você bom. lembra, você, né, aprendeu o sinal do Rio Jordão. É. Mas ó, lembra de uma coisa que eu acho que vai te ajudar, porque eu acho que isso, se você depois pensar sobre isso, é o seguinte: não sinalize e fale ao mesmo tempo. Ah, sim. Aprendi que é mais didática, né? Mas tem os que concordam e os que não, né? Mas Você, quando você tá com o você surdo, concorda? Você concorda ou discorda? eu trabalho assim, às vezes quando faço, é mais para a pessoa meio que entender um pouquinho o que você está fazendo junto com o sinal. Aí ela vai, o sinal, isso aqui é sinal, isso aqui é junto, entendeu? E aí ela vai ali no passo a passo. Mas eu sei, entendo, e é difícil você falar e sinalizar. E também não combina, né? Não é o certo. Então, às vezes, a surda aqui da minha cabeça, ela sinaliza, e aí é muito mais fácil. Às vezes aqui dentro da minha casa, tem dia que eu levanto e aí eu fico sinalizando. Aí a minha filha fala, ela até já aprendeu algumas coisas, né? Aí ela fala assim pra mim, ai mãe, tá bom, vamos falar um pouco agora? A grande questão, Laís, é que isso atrapalha a sua fluência. Uhum. Sim, Atrapalha, atrapalha a sua fluência e prejudica libras que saem para a pessoa surda. Certo? beleza. Pensa sobre isso, porque ó, cada língua tem um padrão de pensamento. É por isso que você não consegue pensar nas duas ao mesmo tempo. É, Você pensa em uma e fala. Vou falar em Libras, vou pensar de um jeito diferente, aí fala. Sabe? É língua diferente, tem padrões de pensamento diferentes. Então, pensa sobre isso. Vai te ajudar bastante, tenho certeza absoluta. Tá bom?
Bom, Obrigado, Laís. foi um prazer. Eu agradeço a atenção de vocês todos. E será que amanhã a gente faz uma live? Será que domingo a gente faz? Vamos ver. No contrário, boa noite, gente. Um abraço.